Olá! A campainha do interfone tocou 2 vezes seguidas às 8h20 da noite. Eu estava terminando de guardar as compras quando ouvi a voz do porteiro no aparelho. Pode liberar o Rafael? Ele falou que é esperado. Antes mesmo que eu levantasse a cabeça, minha esposa respondeu: Pode subir. Simples assim. Nem perguntou qual Rafael. Nem perguntou de qual apartamento ele tinha vindo. Nem olhou para mim. Só depois de alguns segundos, como quem percebeu que eu estava ali, completou: Ah, é um colega. Vai pegar uma caixa que vendi pela internet. O estranho é que eu nunca tinha visto aquela caixa, e eu costumava guardar todas as encomendas da casa. Ela percebeu que eu estava olhando, sorriu. Disse que devia estar no armário da lavanderia fazia semanas. Eu aceitei a explicação, pelo menos naquela hora. 2 horas depois, durante o jantar, minha cunhada mandou uma mensagem no grupo da família. Não era para mim, nem parecia importante, mas me fez parar de mastigar. Ainda bem que vocês resolveram aquilo do Rafael. Ninguém respondeu. Minha esposa visualizou. Continuou comendo. Minha sogra mudou de assunto. Minha cunhada não explicou o que quis dizer. E pela primeira vez em 6 anos de casamento, tive a sensação estranha de que uma conversa tinha acontecido sem mim. Eu morava com a Camila havia 6 anos num apartamento pequeno em Curitiba. Nossa rotina era tão previsível que qualquer mudança aparecia imediatamente. Por isso aquela noite ficou presa na minha cabeça. Não por causa do nome, mas por causa da naturalidade. Ninguém parecia surpreso com Rafael existir. Só eu. Na manhã seguinte, antes de sair para o trabalho, passei na portaria. Perguntei casualmente se o rapaz tinha voltado para buscar a tal caixa. O Sr. Edmilson demorou alguns segundos para responder. Tempo demais. Depois coçou o queixo e disse: Achei que o senhor conhecia ele. A frase veio acompanhada de um olhar estranho. Não era curiosidade, não era simpatia. Parecia cautela. Como se ele estivesse tentando descobrir o quanto eu sabia. Quando perguntei quem era Rafael, ele desviou os olhos. Ah, acho que é aquele rapaz da manutenção. Mas falou isso do mesmo jeito que alguém escolhe uma resposta qualquer para encerrar um assunto. Quando subi de volta para o apartamento, encontrei Camila na cozinha. Ela estava lavando um único copo. Só um. A torneira aberta. As costas viradas para a porta, como se precisasse parecer ocupada. Ela não perguntou o que eu tinha ido fazer lá embaixo, não perguntou se eu tinha falado com o porteiro, não perguntou absolutamente nada. E foi exatamente isso que me assustou, porque pessoas inocentes costumam querer saber o que os outros disseram. Camila parecia já saber. Liguei para minha cunhada no dia seguinte, fingindo um assunto qualquer sobre o aniversário da minha sogra, só para puxar o nome do tal Rafael de um jeito natural. Ela travou por um segundo real, audível, antes de dizer: Ah, é amigo de trabalho da Camila, vocês não se conhecem? Mas Camila tinha me apresentado, ao longo de 6 anos, praticamente todo mundo da clínica. A recepcionista, o sócio, até a moça da limpeza que ela levava de carro quando chovia. Nunca um Rafael. No mesmo dia, sem procurar nada, vi uma notificação do WhatsApp aparecer na tela bloqueada do celular dela, em cima da mesa de jantar. Um nome salvo só como R Academia, com uma mensagem de pré-visualização que sumiu rápido demais para eu ler direito, só os primeiros caracteres. Vi você saindo do Mer. Quando o celular voltou a travar, a notificação tinha desaparecido completamente do centro de notificações, não só da tela. Eu sei mexer em celular o suficiente para saber que isso não acontece sozinho. Perguntei com calma se ela tinha visto alguém conhecido no mercado naquela semana. Ela respondeu rápido, de novo rápido, que tinha cruzado com a Fernanda, nossa vizinha do 304, e ficaram conversando sobre o churrasco da síndica. Liguei 2 dias depois para Fernanda, sob pretexto de confirmar o horário do churrasco, e ela disse que fazia umas 3 semanas que não via Camila pessoalmente, só no grupo do condomínio. Minha esposa tinha me dado uma resposta completa, com nome, lugar e assunto, para uma pergunta que eu nem tinha feito com essa precisão. E eu comecei a perceber que ela sempre tinha uma resposta pronta,
cedo demais, detalhada demais, para coisas que uma pessoa normal precisaria parar para lembrar. Comecei a fazer o que eu nunca imaginei que faria: prestar atenção. Não em busca de prova, eu dizia a mim mesmo, só para entender por que as coisas não fechavam. Reparei que toda terça e quinta, dia da academia dela, o carro saía às 18:10 e voltava só às 20:40, 2 horas e meia, para um treino que ela sempre descreveu como rapidinho, 1 hora no máximo. Quando comentei isso, de leve, tipo brincadeira, "Você tá virando atleta, hein?" Ela riu e falou que ficava conversando na recepção depois, que era ali que fazia amizade, que eu sabia como ela era social. E era verdade, ela era social. Isso me acalmou por quase uma semana inteira, mas aí veio o Pix. Abri o aplicativo do banco para conferir uma conta de condomínio e vi uma transferência de R$ 340 para um nome que não reconheci, R. Souza Personal, na mesma terça-feira da academia. Perguntei o que era e ela explicou na hora, sem pausa, que tinha contratado um personal trainer particular havia um mês, queria me dar de surpresa um resultado. Não queria contar, até ver se ia continuar. Fazia sentido. Quase fechava tudo. Só que o nome do personal dela na academia, aquele que aparecia na faturinha mensal do plano, era outro completamente diferente. Eu tinha visto o crachá dele uma vez, buscando ela de carro. Não confrontei. Tive vergonha de mim mesmo por estar verificando crachá de personal trainer, por estar guardando print de Pix, por contar minutos de academia como se fosse perito. Mas à noite, deitado ao lado dela, ouvi o celular dela vibrar uma vez, breve, e ela esticou o braço por cima de mim com uma naturalidade tão grande para silenciar a tela que percebi. Aquele gesto já tinha sido feito centenas de vezes antes. Meu corpo é que só agora estava aprendendo a notar. A prova que eu não conseguia mais ignorar chegou de um jeito banal, quase ridículo. O Google Fotos começou a sincronizar o celular dela enquanto carregava na cozinha, conectado por engano ao meu notebook que ficava ligado na tomada ao lado. Eu não procurei nada. As miniaturas simplesmente apareceram na tela, uma fileira de fotos novas baixando. E entre fotos de prato de comida e print de receita de bolo, havia uma foto tirada de dentro de um carro que não era o nosso. O painel de um Civic prata, com a mão dela no colo de alguém cujo joelho aparecia na lateral da imagem, calça jeans escura, tênis que eu nunca vi na minha vida pisando no tapete do carro. A data, uma terça-feira, 1902, exatamente dentro da janela da academia. Fiquei olhando aquela foto por talvez 10 minutos, sem mexer em nada, só respirando. Não tinha rosto, não tinha nome. Só um joelho, um tênis, um horário que batia perfeito com tudo que eu já desconfiava havia semanas. Era prova de alguma coisa, mas não prova de tudo. E essa diferença, descobri naquela noite, é a pior forma de tortura que existe. Você sabe que algo aconteceu, mas não sabe o tamanho, não sabe o nome, não sabe se é a primeira vez ou a centésima. Fechei o notebook e fui dormir como se nada tivesse acontecido, e isso me assustou mais do que a própria foto, a facilidade com que eu consegui fingir. Decidi, ali, que não ia mais perguntar diretamente, ia esperar, ia observar. No dia seguinte, sem querer, ouvi ela ao telefone na varanda, voz baixa, falando em frases curtas. Não, ele não desconfia de nada, relaxa. E desligou assim que percebeu a porta do quarto se abrindo. Não era para mim, era sobre mim. E pela primeira vez em 6 anos de casamento, percebi que minha esposa tinha 2 vidas rodando ao mesmo tempo dentro da mesma rotina, e eu só fazia parte de uma delas. Nos dias seguintes, comecei a notar como ela parecia mais leve depois das terças, mais carinhosa, quase compensatória. Um jantar especial, um carinho a mais antes de dormir, perguntas sobre meu dia que ela normalmente não fazia. No começo, eu interpretei isso como sorte, como um bom período do nosso casamento. Agora, cada gesto de afeto carregava uma pergunta silenciosa atrás dele. Isso é real ou isso é coisa que ela faz depois? A humilhação não veio de um confronto. Veio devagar, em camadas, começando num domingo qualquer no churrasco da síndica, quando o marido da Fernanda, o Joaquim, meio bêbado de cerveja, riu e falou:
Ô Marcelo, sua esposa que é sortuda, hein? Vive rodeada de homem. E deu um tapinha nas minhas costas como se fosse elogio. Perguntei o que ele queria dizer, tentando soar como quem só está acompanhando a piada, e ele, sem perceber que estava abrindo uma porta que eu não conseguia mais fechar, disse que tinha visto ela toda produzida, saindo do salão de beleza numa quarta tarde, indo num restaurante chique sozinha, deve ter sido reunião de trabalho. Quarta tarde. Ela tinha me dito que tinha ficado até às 7 na clínica naquele dia. Voltei para casa com a sensação de que todo mundo ao meu redor sabia de pedaços da história. Pedaços que, separados, pareciam inocentes, mas que juntos formavam um desenho que só eu não conseguia ver inteiro. Minha cunhada sabia do nome Rafael. A Fernanda sabia de horários que não batiam. O porteiro conhecia o rosto de alguém que eu nunca tinha visto. Eu era, evidentemente, o último a saber de algo que parecia ser conhecimento comum entre as pessoas mais próximas de mim, e essa descoberta doía de um jeito que nenhuma traição física, sozinha, conseguiria doer. Decidi ir ao salão perguntar, com uma desculpa qualquer sobre um presente de aniversário, em que dia minha esposa costumava ir. A atendente, sem desconfiar de nada, consultou a agenda no tablet e confirmou. Toda quarta, 14 hours, sempre puxando conversa sobre o restaurante que ela ia depois. Falou que é perto do shopping novo. Perguntei, tentando manter a voz neutra, se ela ia sozinha. A atendente riu, achando estranho eu perguntar isso, e disse que geralmente tem um rapaz esperando ela lá fora, sempre no mesmo carro prata. Carro prata. Civic prata. A mesma cor do painel na foto que eu tinha visto na sincronização do Google Fotos. As peças não formavam ainda uma história completa, mas formavam algo pior, um padrão. Uma rotina paralela, organizada, sustentada havia tempo suficiente para que estranhos no salão de beleza já reconhecessem o carro antes de reconhecerem a mim. Foi numa madrugada, mexendo no extrato antigo do cartão de crédito, procurando uma nota fiscal de geladeira para garantia, que encontrei a primeira data certa. Um motel na BR-277, sentido litoral, cobrado em outubro do ano passado, 8 meses atrás, categorizado discretamente como Pousada Vale Verde na fatura, um nome genérico suficiente para nunca chamar atenção. Eu tinha pago aquela fatura sem olhar, como sempre fazia, confiando que cada linha ali era nossa vida normal. Procurei o nome no mapa. Era, de fato, um motel, a 40 minutos da cidade, do tipo que ninguém visita sozinho. Outubro. Isso significava que não era coisa de semanas. Significava que, enquanto eu organizava nosso aniversário de 5 anos em novembro, comprando passagem para Bonito, fazendo reserva de pousada, escrevendo cartão à mão, alguma versão paralela da nossa vida já estava em andamento havia pelo menos um mês antes disso. Fui atrás de mais faturas antigas, mês a mês, voltando o quanto consegui, e encontrei outras 3 cobranças da mesma Pousada Vale Verde, espaçadas de forma irregular. Não era padrão de viagem de trabalho, era padrão de alguém que tentava não criar um padrão. A pior parte não foi a data, foi lembrar com precisão dolorosa do que estava acontecendo em casa naquele mesmo outubro. Ela tinha chorado comigo no sofá depois que perdemos o cachorro, o Toby, que morreu de velhice naquele mês. Eu lembro de segurar ela, lembro dela dizendo que não sabia o que faria sem mim por perto numa hora dessas. Acho que aquela noite foi real. Acho que o luto foi real. Mas também acho, agora, que era completamente possível para ela sentir aquilo e, na mesma semana, estar deitada com outra pessoa numa pousada na BR-277, porque são coisas que, aparentemente, não se cancelam dentro da cabeça de quem mente bem o suficiente. Minha cunhada continuava aparecendo em quase todos os fios que eu puxava. Ela tinha indicado a pousada, eu descobri depois, numa conversa antiga de WhatsApp que vi sem querer no notebook compartilhado, alguma coisa como: lá é discreto, ninguém te reconhece. Fui eu que indiquei para Camila quando ela perguntou de um lugar tranquilo. Minha própria cunhada, que sentava na nossa mesa de Natal, segurava sozinha um pedaço inteiro da verdade e decidiu, todos esses meses, que era mais importante proteger a irmã do que me dizer qualquer coisa.
Tudo começou a desabar de verdade numa terça comum, sem nenhum plano da minha parte. Eu tinha decidido simplesmente segui-la, de longe, no meu próprio carro, sem disfarce nenhum, só dirigindo 2 quarteirões atrás enquanto ela seguia em direção contrária à academia. Ela parou num prédio comercial perto do shopping novo, não na academia, e um homem saiu de dentro para abrir a porta do carro dela, magro, calça jeans escura, o mesmo tênis branco que eu já tinha visto recortado numa foto meses antes. Não desci do carro, não bati a porta, só fiquei ali, estacionado, olhando os dois entrarem juntos num prédio que descobri depois com uma busca rápida era de salas comerciais alugadas por hora para reuniões. Um disfarce perfeito, recibo de sala de reunião em vez de motel. Mais barato, mais discreto, mais fácil de justificar numa fatura. Quando ela chegou em casa naquela noite, contou que tinha ficado até tarde na academia, fazendo uma avaliação física completa, com um detalhe específico demais sobre peso e percentual de gordura que ela normalmente nunca comentaria comigo. Era a mesma estratégia de sempre, encher a mentira de detalhe verdadeiro suficiente para parecer apurada. Mas dessa vez eu tinha visto com meus próprios olhos e pela primeira vez em meses não senti raiva. Senti uma calma estranha, quase clínica, como se finalmente tivesse permissão para parar de duvidar de mim mesmo. No dia seguinte liguei para minha cunhada, sem rodeios, e disse só uma frase. Eu vi o Rafael. Ela ficou em silêncio por um tempo longo demais para ser surpresa genuína, e a disse, com a voz quebrando, que tinha tentado convencer Camila a contar para mim desde fevereiro, que aquilo já estava destruindo ela por dentro, que nunca soube como me dizer sem destruir a família inteira. Fevereiro. 5 meses que minha cunhada carregava sozinha, sentada na minha mesa, segurando minha mão em momentos difíceis, sabendo. Ela me contou, naquela ligação, o que faltava. Rafael não era cliente nem personal trainer. Era dono de uma das salas que a clínica de Camila alugava ocasionalmente para eventos, alguém que ela conheceu há quase 1 ano numa palestra de atualização profissional. O nome salvo como R Academia no celular era Proteção, criado depois que ela quase esqueceu o celular destravado perto de mim uma vez, em dezembro. E o porteiro, descobri depois, recebia uma quantia pequena, recorrente, via Pix, para não comentar visitas durante o dia, disfarçada na fatura dele como ajuda de custo de um projeto de reforma que nunca existiu. Sentei com ela na sala, sem gritar, sem preparar discurso nenhum, e simplesmente perguntei há quanto tempo. Ela não tentou mais negar, talvez porque percebeu, pela calma esquisita na minha voz, que eu já sabia o suficiente para reconhecer qualquer mentira nova. Quase 1 ano, ela disse, desde a tal palestra de profissão em setembro do ano retrasado. Começou devagar, conversas no WhatsApp que viraram almoço, que viraram aquele primeiro encontro na pousada Vale Verde indicada pela própria irmã dela, que viraram terças fixas disfarçadas de academia, que viraram salas comerciais alugadas por hora quando o motel pareceu arriscado demais depois que quase cruzamos com um vizinho lá perto. O nome R Academia existia porque, em dezembro, ela quase tinha deixado o celular destravado do meu lado e mudou o contato na mesma hora que eu fui ao banheiro. O medo daquele quase erro foi o que a fez, dali em diante, deletar notificações no instante em que apareciam, um reflexo que se tornou automático, o mesmo reflexo que eu vi acontecer naquela noite na cama, o braço esticado por cima de mim sem nem pensar. A notificação que sumiu na tela bloqueada, vi você saindo do Mer. Era do próprio Rafael, brincando sobre tê-la visto comprando vinho perto do escritório dele, um vinho que apareceu na nossa mesa naquela mesma semana com a desculpa de promoção no mercado. O Pix de 30 de R$5 não era personal trainer nenhum. Era a primeira tentativa, torpe, de dar nome bancário a um presente que ele tinha dado a ela, devolvido depois disfarçado de gasto pessoal para não levantar suspeita num extrato compartilhado. E o porteiro, o Sr. Edmilson, tinha aceitado o dinheiro não por cumplicidade verdadeira, ela me disse, mas porque perguntou educadamente se podia ficar de boca fechada e eu tinha vergonha de dizer não para ele depois. Vergonha.
Era essa a palavra que ela usava para tudo, inclusive, finalmente, para mim. Minha cunhada tinha implorado desde fevereiro para que ela contasse, e Camila prometeu 3 vezes diferentes que ia terminar, que ia contar, e nas 3 vezes voltou para o mesmo prédio comercial na terça seguinte. O joelho na foto, o tênis branco, o carro prata, tudo isso, no fim, não era mistério nenhum. Era só a mesma pessoa, o mesmo homem, repetido por quase um ano inteiro debaixo da rotina mais comum da nossa vida. Não fiquei com raiva quando ela terminou de falar. Fiquei só cansado, do jeito que se fica depois de carregar um peso por semanas sem saber o nome dele. Entendi, finalmente, tudo o que precisava entender. E descobri que entender não trazia alívio nenhum, só o silêncio definitivo de um capítulo que eu não escolhi fechar, mas que, naquela sala, sem gritos, já estava encerrado. Até a próxima.